Bolsonaristas precisaram se explicar hoje à Polícia Federal, entre eles Valdemar Costa Neto e o juiz Sandro Nunes Vieira, suspeito de produzir um documento para contestar o sistema eleitoral após seu líder sair derrotado das urnas em 2022. Parlamentares insatisfeitos com regras impostas por Dino sobre emendas criam climão e ministro chama queixas de democracia do Piti. Lewandowski intervém após crescente violência e opressão praticada pela polícia no país e envia decreto à Casa Civil para disciplinar a atuação letal dos agentes. Confira os detalhes dessas e outras notícias no resumo do dia da mídia ninja. A suposta participação do juiz federal Sandro Nunes Vieira na produção de um documento que questionou as urnas eletrônicas está na mira da Polícia Federal. A suspeita é de que Vieira tenha ajudado o Partido Liberal a produzir um relatório pelo Instituto Voto Legal para contestar o sistema eleitoral após Bolsonaro sair derrotado das urnas em 2022. Segundo as investigações, a participação do juiz foi identificada a partir de dados recuperados nos telefones de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e de Marcelo Câmara, ex-assessor do golpista. A PF deve interrogar o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e Câmara. De acordo com Alexandre de Moraes, o relatório final, junto aos autos principais de 26 de novembro deste ano, demonstra que o juiz ajudou o grupo investigado nas práticas criminosas contra o Estado Democrático de Direito. Valdemar Costa Neto chegou nesta quinta-feira à sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula em 2022. Além do presidente do Partido Liberal, o juiz federal Sandro Nunes Vieira e Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro, estarão presentes. Câmara é apontado como um dos principais disseminadores de narrativas golpistas, além de participar nas articulações para reverter os resultados das eleições. O relatório da Polícia Federal aponta que Costa Neto pode ter sido fundamental no apoio e no financiamento dos ataques às urnas e na propagação de mentiras sobre o sistema eleitoral, na tentativa de deixar o ex-presidente golpista no poder. Cerca de 40 pessoas, incluindo políticos, militares e Bolsonaro, estão sendo investigadas sobre a tentativa de minar a democracia brasileira. Ricardo Lewandowski enviou à Casa Civil um decreto para regular o uso da força por policiais em todo o país. O texto enviado pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública aborda disciplinar o uso de armas de fogo e instrumentos não letais, o uso de algemas, as buscas domiciliares e pessoais, além da atuação dos policiais penais dentro dos presídios. O documento também prevê que o Ministério da Justiça crie um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, para monitorar dados sobre os números de mortes causadas por policiais e sobre as mortes dos agentes. Episódios recentes, como o homem jogado da ponte e o rapaz desarmado, alvejado com 11 tiros pelas costas, fazem parte da alta letalidade da polícia nos últimos 2 anos. Ainda sem uma data marcada, o texto será analisado pela Casa Civil e assinado pelo presidente Lula. O PL que regula a inteligência artificial no Brasil foi aprovado pelo Senado e agora segue para análise na Câmara dos Deputados. O texto estabelece normas para o uso e desenvolvimento da IA, com foco na proteção de direitos em áreas como trabalho, segurança e saúde. A proposta classifica as IAs em diferentes níveis de risco. As de alto risco, como veículos autônomos, sistemas que gerenciam água e eletricidade, e processos seletivos como concursos e vestibulares terão regras mais rigorosas. Já as armas autônomas e ferramentas usadas pelo governo para classificar ou ranquear pessoas para acesso a serviços públicos, por exemplo, serão consideradas de risco excessivo. O projeto também prevê que, quando obras protegidas por direitos autorais forem usadas no treinamento de IAs, os autores deverão ser remunerados. Artistas como Paula Lavigne, Paulo Betti, Marina Senna e Otto se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o relator Eduardo Gomes para apoiar a aprovação do projeto e debater os prejuízos causados em setores importantes da cultura. Anteriormente, a cantora Marisa Monte enviou uma carta aberta ao Congresso pedindo a proteção dos direitos de criação. Marisa ressaltou que o Brasil tem agora a oportunidade de ser pioneiro em estabelecer um ambiente de inovação que respeite a cultura e o trabalho intelectual, garantindo aos criadores o exercício de seus direitos morais e patrimoniais e promover o desenvolvimento justo e sustentável da tecnologia. Após Flávio Dino estabelecer regras mais rígidas para a liberação das emendas parlamentares, impondo mais transparência e rastreabilidade, os parlamentares do Congresso ficaram insatisfeitos.
Durante o conselhão, o ministro chamou as queixas de democracia do piti e questionou como um poder dá escândalo toda vez que o outro decide. De acordo com o ministro, a democracia não é regime de supremacias individuais que permite chantagens e agressões nas relações institucionais. Dino explicou que o limite para o crescimento das emendas já foi discutido em uma reunião entre os 3 poderes em agosto. Segundo ele, sua decisão anterior apenas seguiu a equiparação feita pelo próprio Congresso, que, em uma lei de novembro, tratou as emendas parlamentares como despesas discricionárias. Para o ministro, essas críticas vêm de quem não gosta das decisões do Supremo e, quando agradar um lado, irá desagradar o outro. Arthur Lira decidiu suspender todas as discussões e votações em comissões temáticas da Casa até o dia 20 de dezembro, para que os parlamentares se dediquem à aprovação de projetos em plenário. A expectativa é que temas como o pacote de ajuste fiscal do governo seja votado pela Câmara na próxima semana. A proposta traz medidas que devem economizar cerca de 70 bilhões de reais os próximos 2 anos, mas gerou grande impasse. O governo propõe diminuir o abono salarial, limitar o aumento do salário mínimo e fazer os super ricos pagarem mais, além de acabar com os salários altos no serviço público e mudar as regras da aposentadoria dos militares. Lira já sinalizou mudanças nos projetos para que os textos sejam aprovados ainda este ano. Agora fique com o corte do bate-boca acalorado nesta quarta-feira entre os senadores Flávio Bolsonaro e Rogério Carvalho, durante sessão da CCJ da Casa. Ao comentar a indicação de um jurista ao CNJ que já defende publicamente a anistia para golpistas, Carvalho é interrompido por Flávio e olha só o que ele disse. Eu não vou citar nomes porque eu tenho respeito. Eu não vou citar nome e peço respeito quando eu falo, porque eu não estou em debate com Vossa Excelência. Eu não estou em debate com Vossa Excelência. Eu não estou em debate com Vossa Excelência, mas eu estou falando, o direito da fala é meu, o senhor tem que me respeitar. Porque senão eu vou dizer que golpista tem que estar na cadeia. Começando com o seu pai. Começando com o Flávio Bolsonaro, com o presidente Jair Bolsonaro. Fala, presidente, fui citado. Certo? Não, você não foi citado. Começando com Jair Bolsonaro. Atenção, senador. Não, ele interferiu na minha fala. Rogério, por favor. Não, por favor, eu peço eu. Eu peço eu não. Vamos manter o decoro, gente. Vamos manter o decoro. Cada um tem direito a falar, então deixa o senador Rogério Carvalho terminar a manifestação dele. Tá bem? Zé, o que não dá é para as pessoas ficarem interferindo durante a fala, porque eu estou aqui ouvindo todos os discursos. Eu ouvi, quieto. Quero primeiro citar uma frase de um grande economista que foi preso quando Pinochet deu o golpe militar no Chile, o Carlos Matos. E ele na prisão, porque ditadura existiu no Chile, existiu no Brasil, 20 mil pessoas morreram com a ditadura militar no Brasil, centenas de desaparecidos que ninguém sabe onde se encontra até hoje, nunca viram corpo, nem em vala, nem em lugar nenhum. Então, o Carlos Matos cunhou uma frase que para mim é muito simbólica. Nem sempre o gesto revela a verdadeira intenção. E às vezes a gente vê as pessoas discursando e aquele gesto nem sempre revela a verdadeira intenção. E assim é como se constrói, muitas vezes, a posição de poder na sociedade, escondendo a verdadeira intenção através de discursos, de falas, através do distópico, do diversionismo, da mistura de argumentações que vai num canto, vem no outro e confunde as pessoas para esconder a verdadeira intenção. Então, Carlos Matos, como uma das vítimas que felizmente sobreviveu e eu ainda tive a oportunidade de ter sido aluno dele por um período, isso ficou marcado para mim e eu sempre que vejo determinados gestos me lembro da fala dele. Quero dizer também que o CNJ tem um papel muito importante e muitas coisas melhoraram do judiciário depois da criação do CNJ.
Nenhuma instituição é perfeita. Nenhuma. E nem nenhum ser humano é perfeito. Portanto, exigir a perfeição dos seres humanos no exercício das suas funções, das instituições formadas por seres humanos, é também um ato é uma tentativa de querer criar uma ideia mentirosa para a sociedade de que é possível ter controle de tudo e sobre todas as coisas. E de que é possível ter algo extremamente certo e perfeito, porque ninguém, absolutamente ninguém, talvez só o profeta Jesus Cristo tenha conseguido essa façanha. Então, voltando, eu acho que do ponto de vista jurisdicional, ainda que a gente deva preservar essa prerrogativa de quem julga, é preciso o CNJ olhar a não observância das jurisprudências consolidadas no STJ, no STF. Porque aquilo é fruto da repetição. Aquela decisão já foi consolidada várias vezes. Por que se negligencia a jurisprudência? Essa é uma questão. Por que no acordo de não persecução, que tem uma lei formada por esta casa, e que não existe quando um réu de um processo que tem a possibilidade de fazer um acordo de não persecução, que o Ministério Público faz? Portanto, se o Ministério Público fez aquele acordo, acabou a denúncia. Acabou. Aí o Ministério Público perde. E a prerrogativa do Ministério Público, de quem é que acusa, é o Ministério Público. Neste caso, vem um tribunal e diz que não homologa. Ele não tem mais o que fazer. Ele não tem o que dizer. Como o CNJ vai agir sobre essas questões? Parece que tem interpretação, não, mas tem a lei. Tem outra coisa que eu quero chamar a atenção. A hermenêutica, ela não é a base da relativização absoluta de tudo. Porque senão não há lei. Porque senão não há um princípio positivo estabelecido em lei, quase matemático, para garantir que o limite da hermenêutica não fuja e não deixe de se subordinar ao princípio da justiça. Porque quando você faz uma lei, tem algo acima que é o princípio da justiça. E olhe que eu não sou advogado. Mas a relativização absoluta sobre o texto de uma lei que tem ali cravado a vontade do legislador, a intenção do legislador, precisa ser preservado, porque aquilo foi a base para a construção da justiça. Então, essas coisas também precisam ser objeto. E a gente precisa sair da periferia do grande debate jurídico no país. A gente precisa ir para o centro. O Conselho Nacional de Justiça é para garantir mais justiça aos brasileiros. Essas foram as notícias do canal da Mídia Ninja.